Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas extraordinárias estão acontecendo no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para um encontro super especial, no horário diferente daqueles que eu estou normalmente aqui com vocês, em função dos acontecimentos extraordinários que estão se dando aqui no Brasil. Você certamente, ontem à noite, estava se preparando para assistir a sua novela, seu jogo de futebol, navegar na internet, quando você soube de uma notícia muito importante, de que o então deputado Deltan Dallagnol perdeu o seu mandato. Ele teve a sua candidatura neutralizada no nascedouro. Isso gerou muitas confusões, né? Muitas pessoas do mundo bolsonarista foram para as tribunas, os deputados e senadores, reclamar do Poder Judiciário, que estava ali interferindo no parlamento, caçando um deputado. E não foi nada disso. Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender como é que funciona a democracia, o Estado democrático de direito. E essa situação, quando atinge pessoas que estavam transgredindo, realmente causa um impacto muito grande, né? Na figura que está na ilegalidade, no mundo criminoso a vida inteira, enfim, quando a lei bate, a pessoa sofre um baque muito grande. Quem ficou sem dormir ontem à noite também foi a figura do ex-presidente da República, porque a condenação ou a neutralização da candidatura e, portanto, do mandato de Deltan Dallagnol tem uma conexão com aquilo que virá a acontecer com o ex-presidente da República. Existe uma pessoa que tem um cargo estratégico no meio dessa história toda, dentro do Poder Judiciário, que tem a ver com o futuro do ex-presidente da República. Bom, do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim. Todos os dias eu abro um chat para a gente bater um papo aqui entre 5 horas, 5h30, você está convidado, como também está convidado, se puder, a se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso espaço. Não se esqueça de mandar os seus comentários e de dar o seu joinha também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu quero falar do Dallagnol, mas eu quero aqui abrir o nosso papo com uma dessas situações bizarras, né, que acontecem no Brasil. Eu fico impressionado como é que os veículos de comunicação ainda dão espaço para o senhor Valdemar da Costa Neto, porque assim, por uma razão muito simples, né? Até questão ética, uma questão moral. Ele foi condenado e cumpriu pena por ladroagem de dinheiro público. Ele se meteu em usurpar, em surrupiar dinheiro público, que fez falta certamente em hospitais, escolas, enfim, para o povo brasileiro de uma maneira geral. Cumpriu pena e depois voltou à cena do crime, né, ao mundo político, para figurar hoje como chefe político do ex-presidente da República. Quando ele vai às TVs, a gente não sabe se ele é amigo ou se é inimigo do Bolsonaro, porque o que ele diz são coisas absolutamente, no mínimo, estarrecedoras, né? Se você tem dúvida, vamos acompanhar aqui essa fala aqui do Valdemar da Costa Neto sobre o Bolsonaro. Vamos lá. Quase lá. E ele não queria, mas ele não falou. O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Ele não é uma pessoa... o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Eu não estou dizendo que ele é errado ou certo. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Já começa pelo carisma que ele tem, que é uma loucura. Não dá para entender. Por exemplo, você vê a popularidade que ele tem hoje, quer dizer, o país está dividido, infelizmente, mas o Bolsonaro tem esses problemas, ele tem dificuldade. Tem dificuldade. Agora, o problema dele é erro de comunicação. Que coisa extraordinária, né? Bom, precisa falar mais alguma coisa? Concordo, né? A figura tem problemas, né? Ele não é uma pessoa normal, né? E não dá nem para dizer que essa frase, esse pensamento dele está sendo tirado de contexto. Bolsonaro deixa a sede da Polícia Federal após prestar depoimento. Gente, ele ficou 4 horas na Polícia Federal. Você sabe o que é isso? A terceira vez que está aí na Polícia Federal. Ficou estudando o que dizer para o delegado de polícia. Enfim, não é uma situação muito confortável, num dia péssimo para ele, porque as notícias econômicas ontem foram muito favoráveis ao governo Lula, a população, a sociedade enxergou com muitos bons olhos, né, o que aconteceu ontem em relação à política de preço da Petrobras, que está sendo alterada agora, e na consequência a gente teve uma informação de redução dos preços dos combustíveis, do gás de cozinha, que foi um impacto muito
muito grande também, enfim. Então, para quem está desejando o mal do governo que está aí, a situação não foi nada boa, né? E não foi muito boa também para o Cid, né, o braço direito do Bolsonaro. O Bolsonaro jogou ele aos leões. Bolsonaro diz à Polícia Federal que se Cid fraudou dados de vacinação, foi a sua revelia. Então o Cid agora, vamos ver como é que vai ser esse depoimento dele na quinta-feira e da esposa do Cid, né? Você vai dizer, não, eu fraudei tudo e o Bolsonaro não sabia de absolutamente nada. Porque se o Cid disser que o Bolsonaro sabia de alguma coisa, ele vai ser classificado como traidor, né? Traidor do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, nesse comportamento com o Cid, também pode ser considerado também um traidor. E se tratando de militar, né? Um militar traidor, no caso do Cid, é um negócio muito complicado, né? Uma alcunha, uma pecha, né? Que ele vai ter muita dificuldade de encarar o resto da vida dele, dependendo dos desdobramentos dessa história toda. Vamos acompanhar, né? Agora, o futuro do Bolsonaro, ele se conecta com o futuro de outras figuras. Hoje, teremos a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal dessa situação. A STF tem na pauta desta quarta-feira julgamento de Collor. Corte retoma julgamento do caso contra esse senador, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa. Julgamento de ações sobre redes sociais também estava previsto, mas foi retirado da pauta. Bom, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente vê situações que dizem respeito ao Dallagnol e a conexão com o caso do ex-presidente da República. Ontem eu fiquei acompanhando o julgamento no TSE, e quem proferiu ali o voto principal foi o relator, que é corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. Para vocês terem uma noção quem é o ministro, ele comandou uma comissão de juristas que fez um projeto de lei que converteu o crime de injúria racial, que era um crime com uma menor repressão penal, uma menor resposta penal no número de pena, no volume de pena, para o crime de racismo, que foi um crime considerado mais grave. Então, esse é o perfil do ministro corregedor, que pegou a justiça eleitoral, que sempre foi muito lenta, né, e começou a colocar a fila para andar. Não é por outra razão que o ex-deputado Dallagnol foi julgado de maneira muito célere. E os julgamentos agora que vão atingir a figura do ex-presidente da República também já estão engatilhados. Vamos ver como é que foi o voto dele ontem em relação ao ex-deputado Dallagnol. Competente, como exigido na linha G, motivo pelo qual não incide a elegibilidade em comento. Mantém nesse ponto o acordo regional. Conclusão. Ante o exposto, dou provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura de Deltan Martinazzo Dallagnol ao cargo de deputado federal pelo Paraná nas eleições de 2022. No que se refere à destinação dos votos dados ao recorrido, verifica-se na data do pleito, 2 de outubro de 2022... Aí ele explica aí que os votos foram reaproveitados pela legenda, né? Então, os eleitores ali do Dallagnol vão ficar muito chateados, mas pelo menos os votos vão ficar no mesmo campo, né? Não vão, por exemplo, para um partido adversário como o PT, que foi o autor da ação. O PT não está se beneficiando diretamente, simplesmente a República está se beneficiando. E pedagogicamente, que isso sirva de lição para todas as pessoas que operam com o poder. Muitas pessoas estão no poder, acham que o poder é eterno, então acham que podem fazer algumas transgressões, que nunca serão atingidas, ou que estão com muita moral, elas podem fazer qualquer coisa, e aí que a vaca vai para o brejo, né? O mesmo tipo de pensamento atingiu essa turma toda que esteve ao redor de Bolsonaro. Eles achavam que ficariam eternamente no poder. E aí a casa está caindo e a fila está andando de uma maneira muito intensa. O deputado André Janones foi um dos parlamentares que se manifestou ontem. Ele colocou simplesmente um resumo dessa história que eu estou conversando com vocês aqui na fala do William Bonner no Jornal Nacional. Vamos acompanhar aqui. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu agora há pouco anular o registro que permitiu a eleição de Deltan Dallagnol. Dallagnol foi eleito deputado federal pelo Podemos na última eleição. O PT entrou com uma ação na Justiça Eleitoral alegando que ele agiu para fraudar a lei quando deixou o cargo de procurador da República
na pendência de procedimentos disciplinares que poderiam enquadrá-lo na lei de ficha limpa e torná-lo inelegível. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, acolheu o argumento e foi seguido por todos os outros ministros. Segundo a decisão, Dallagnol deixará a Câmara e os votos destinados a ele serão computados para o Podemos. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná executar imediatamente a decisão. Então, gente, é essa a situação, né? E o que conecta essa decisão do Dallagnol com o Bolsonaro? É que o ministro corregedor, ele está pilotando também, ele está comandando as representações, o relatório, né, a apuração dos crimes atribuídos ao Bolsonaro no processo eleitoral. Vamos acompanhar a matéria aqui de alguns meses atrás sobre esse assunto aqui. Vamos lá. O ministro Benedito Gonçalves admitiu hoje mais uma ação contra Bolsonaro para apurar abuso de poder econômico e político. A coligação partidária da candidatura de Lula acusou Bolsonaro de ter usado os palácios do Planalto e da Alvorada para alavancar a candidatura. O ministro pontuou que a legislação eleitoral não concedeu autorização irrestrita para o uso de bens públicos para fins privados e ressaltou que os espaços públicos serviram de... Gente, o Bolsonaro, ele fez o que podia e o que não podia. Aliás, muito mais do que não podia, né? Não é por outra razão que eu mesmo fiz algumas representações junto à Justiça Eleitoral por uso da máquina, uso de aeronaves para ir para cultos evangélicos, situações que não tinham nada a ver com interesse público. Infelizmente, algumas dessas ações caíram nas mãos da senhora Lindora Araújo, que merece um capítulo à parte, né? Gente, a nossa característica diferente aqui de outros canais é que, ao invés de, além, né, de dar aqui a minha opinião, como eu tenho essa formação no direito, eu tenho, enfim, ao longo da minha vida inteira eu lecionei, então eu tenho responsabilidade também. Se eu estou vendo que um crime está sendo cometido e eu tenho condição como cidadão de agir, então eu tomo as iniciativas também, né? Isso me deixa, assim, com uma gratificação muito grande quando eu recebo apoio de vocês, porque, além de exprimir aqui as minhas opiniões, eu me sinto também um sujeito ativo, um cidadão que está ajudando outras pessoas também a tomarem consciência do que está acontecendo no Brasil, né? Pois bem, Câmara já prepara despejo da Dallagnol do gabinete para essa quarta-feira. Então, gente, a fila andou, a situação está dramática para essas criaturas aí, né? E vai ficar mais dramática ainda para todos os sujeitos que fizeram mal ao Brasil, fizeram mal ao povo brasileiro, às instituições, e essas condenações todas, elas terão certamente um efeito pedagógico. Ela abriu a porteira para outras condenações, outras decisões que o Tribunal Superior Eleitoral tomará, porque o ministro Benedito Gonçalves está botando essa fila para andar. A ele, o nosso apoio, as nossas homenagens. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e hoje o dia promete. Vamos acompanhar. Até já.